E aí, torcida tricolor, tudo bem? Se é que eu posso dizer tudo bem, né? Depois da partida de ontem, é muito difícil a gente tá bem, né? Vamos ver o que a mídia esportiva vem falando do nosso São Paulo. E para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. A Inter de Limeira foi 0-0, um empate quase que heróico da Inter de Limeira que travou o jogo inteiro ali e a gente vai mostrar pra você agora como foi essa partida. A casa é diferente, mas certas coisas não mudam. A paixão e a torcida é a mesma. Vai, São Paulo! A torcida do São Paulo em Brasília quer que o time essa semana... Sinta-se em casa, que é a segunda casa dele sempre. Depois da derrota para o Bragantino no sábado, o torcedor só queria saber de duas coisas. Ganhar o jogo. Gol. Gol. Antes do jogo, teve pedidos para o Zubeldia. Tem que colocar a base para jogar. O Rian Francisco precisa ser lapidado e ele vai ser lapidado só entrando em campo. O torcedor está chegando, então chega de poupar os Zubeldia, pelo amor de Deus, vamos com os titulares. São Paulo usou força máxima contra a Inter de Limeira, lanterna do Grupo A. Mas o time não entregou tudo que a torcida esperava. Lucas Moura de falta e Caleri de cabeça criaram as chances mais perigosas. Na reta final do primeiro tempo, Juan Tavares fez falta dura em Igor Vinícius para parar o contra-ataque. Depois de revisão no VAR, o jogador foi expulso. Expulso, Juan Tavares! A Inter de Limeira se fechou, mas o São Paulo foi para cima no segundo tempo. Ferreirinha deixou os marcadores para trás e parou no goleiro Igor Gabriel. Atendendo a pedidos, Zubeldia colocou o Rian no jogo, mas ele pouco pegou na bola. O São Paulo até criou, mas não conseguiu chegar ao gol. Assim como na partida anterior, o São Paulo teve um jogador a mais durante todo o segundo tempo. A diferença é que dessa vez o time titular estava em campo. Mas mesmo assim, a equipe ficou devendo. Eu acredito que, em relação ao outro jogo, hoje foi totalmente distinto. Tivemos chances claras de gol, muitas chances de gol e não convertemos. Claro que não gosto de empatar, gosto de ganhar, estar contente. Quero que os torcedores estejam contentes, mas faz parte do processo. O São Paulo continua em Brasília ao longo da semana. Hoje e amanhã, treina no estádio Mané Garrincha, onde enfrenta o Velo Clube na quinta-feira, às 9h30 da noite. Bom, Chico, dois pontos de vistas completamente diferentes. O Zubeldia falou que faz parte do processo, preparação para coisas maiores, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Já o Caleri falou que é inaceitável a equipe jogar dessa maneira. Quem tem razão? Não tem desculpa hoje. Quê? Não tem desculpa hoje. E não tem mesmo, desculpa. né? Ontem não teve desculpa. E não tem mesmo, né? Pode fazer parte do processo, a gente entende isso. Era uma crítica, né, do Zubeldia não utilizar a base, ontem ele colocou no segundo tempo. Ele tem rodado bastante o elenco, como o Abel Ferreira tem feito, como outros técnicos também, o próprio Ramon Dias. A diferença talvez esteja na pontuação, né? O Corinthians conseguiu bons resultados, o São Paulo e o Palmeiras ainda não. Embora o São Paulo ainda esteja numa posição relativamente confortável no seu grupo. A questão são as atuações, né? As questões são essas. Agora, eu tô mais com o Caleri porque, independentemente do processo, ontem era o time titular do São Paulo. Não tinha o Luciano e tinha o Ferreirinha, que é quase um titular, e não tinha o Alan Franco e tinha o Sabino. Mesmo assim, produziu muito pouco. E, de novo, com um jogador a mais. Então, eu concordo com o Caleri. Não tem desculpa, não pode ter desculpa. Ter uma finalização boa no primeiro tempo, né? Que foi uma boa jogada, né? Você tem ali, o Caleri faz um pivô muito lindo, né? Toca de calcanhar. Aí vem Oscar, Lucas, Igor Vinícius e o Caleri cabeceia. Foi só o que aconteceu no primeiro tempo. No segundo, o Ferreirinha faz uma jogada individual pelo lado esquerdo que o goleiro defende. Foi só. Aí depois, quando ele bota os meninos e o Cedric, né? O lateral direito, que eu acho que até foi muito bem, entrou bem acertando cruzamentos, tem qualidade, apesar do longo tempo parado. O Enzo Dias, acho que foi uma boa notícia também pelo lado esquerdo, vencendo, na verdade. De resto, o Igor Gabriel, na verdade, o goleiro, fez cera, valorizou, fez aquela defesa no chute do Ferreirinha e só. Para o São Paulo, que nos encantou em alguns 2, 3 jogos, Guarani, Corinthians e Mirassol, é muito pouco, né, Renato? E é pouco também porque o Juan Tavares, o lateral esquerdo da Inter de Limeira, foi expulso, deixou o São Paulo com mais espaço, com mais qualidade. E a reclamação é que o Zubeldia outra vez demora a mexer no time. Então, se você tem uma oportunidade como essa, jogando com um homem a mais, contra uma equipe que é uma das piores campanhas do Campeonato Paulista, você precisa mexer antes, você precisa povoar mais seu ataque, pressionar mais o adversário,
que no primeiro tempo ainda teve contra-ataques, ainda conseguiu se movimentar e deixar o São Paulo desconfortável, digamos assim. São Paulo apostou na posse de bola, troca de passes e não deu certo. E agora o São Paulo também pede um pênalti. Vamos para o lance polêmico da partida, um pênalti para cima do Oscar. E eu quero saber a sua avaliação sobre o lance. Vamos ver. Olha lá, ó. Ó, olha só. Aí vai ter o lance. Receber. Lucas. Felipe Albuquerque no Oscar. Se tem o toque, a dúvida é se há o toque, né? Eu acho que se tem o toque é pênalti, né? Ó, vamos ver? Tem o pisão. Tem um pisão ali, hein? Isso é pênalti. Tem o pisão, isso é pênalti. Aliás, a arbitragem muito ruim ontem, né? Como vai pisar dessa maneira no pezinho do Oscar? Né? Um pezinho delicado, tão talentoso do Oscar. A arbitragem muito ruim. A expulsão não ter sido no campo de jogo, né, do Juan, é inacreditável, né? Precisar ir ao VAR para expulsar. E esse lance aí o VAR poderia ter chamado. Só se ele entendeu que o Oscar simulou, mas houve o contato ali, houve a falta. Agora a expulsão. A falta, pelo amor de Deus. Agora a expulsão. Como que o árbitro no campo, porque assim, ele não disputa a bola em nenhum momento. Ele dá um pontapé por trás no jogador do São Paulo e o árbitro vai lá e dá um amarelo. Aí, claro, evidentemente, ele foi chamado ao VAR para poder trocar o cartão e expulsar o jogador. É inexplicável. Ele não como ter a arbitragem não tem a noção correta E da perto do intensidade de uma falta e dessa diferença entre cartão amarelo e vermelho. Vimos algumas reclamações no final de semana também de clássicos e aconteceu isso ontem. Aí, no final das contas, com o auxílio do VAR, o árbitro Fabiano acabou mudando essa cor de cartão. E aí o São Paulo, com essa vantagem numérica, não consegue traduzir em vitória. E a gente não está falando de um adversário que, de repente, vai dar mais trabalho, mais qualificado. A Inter de Limeira comemora muito esse pontinho, porque ela sai da lanterna do Campeonato Paulista, vai a 6 pontos, e o São Paulo se lamenta, porque já perdeu para o Bragantino, aí são escolhas. O técnico joga contra o Bragantino com a equipe que não é principal. Ontem não. Ontem em Brasília, torcedores que foram lá acompanhar o São Paulo, que nem sempre tem essa oportunidade, viram os titulares em campo. Eu não gostei da entrevista do Zubeldia, porque ele simplificou demais. Ele disse que a bola não entrou. Ele disse que se a gente tivesse feito um gol, os espaços teriam se aberto e tal. Só que assim, São Paulo não produziu para isso. Eu acabei de citar aqui uma boa chance no primeiro tempo, outra no segundo. Essas chances no abafa, depois que entram ali o Rian Francisco, que até não conseguiu, ficou preso numa defesa, num muro ali, que a Inter de Limeira, que era só o que poderia fazer, né? O Lucas Ferreira, acho que tentou uma jogada individual e o Cedric tentando cruzamentos para a área. O Igor Gabriel não trabalhou. Então não dá para reduzir o 0-0 a bola não quis entrar. Acho que ele foi mal nesse aspecto. É claro que essas equipes se defendem mais, especialmente quando perdem um jogador. E aí fica mais difícil. Agora, o que eu cobro de uma equipe do São Paulo? Encontre soluções, né? O São Paulo vai enfrentar adversários mais fechados. O Corinthians deu espaço. E aí o São Paulo brilhou. O Guarani, né, um time mais frágil e tal. Não pode ficar batendo num muro, como foi contra o Bragantino, com um jogador a menos, e como ontem também. Só que tem um detalhe, se tivesse feito um gol de pênalti, a penalidade marcada, o São Paulo convertido 1-0, provavelmente iam falar, não jogamos bem, mas vencemos, ainda é a preparação, tá tudo certo. O problema é que não jogou bem, não aproveitou espaços, não conseguiu deixar o adversário desconfortável no jogo e acabou empatando em 0-0. Então, a atuação em si, o desempenho desses jogadores é que chama atenção. O São Paulo teve uma impressão maravilhosa no clássico contra o Corinthians, no 3-1, jogou um futebol envolvente, de primeira linha, um futebol que deixou o torcedor feliz. Depois, até ganha do Mirassol por 4-1, mas um placar que foi até um acaso ali no final, acabou sendo maior do que deveria. Então, o São Paulo precisa mostrar também qualidade, porque tem jogadores para isso. E ele citou, né, esses meninos que entram no segundo tempo, o próprio Cedric, não fizeram pré-temporada, ele tá dando chance, ele tá rodando, e ele não tá abrindo mão das suas convicções, só que o desempenho realmente está deixando a desejar. Não é só o São Paulo, tá? Eu entendo que seja um processo, Zubeldia, eu entendo. Mas assim, depois de algumas demonstrações positivas, o torcedor queria mais. Então, Vinícius. É isso aí, Bruno, Mário, abraço para vocês, abraço a todos do estúdio, fã de esportes, críticas principalmente pelo desempenho do São Paulo com o time reserva e agora com o time titular. O São Paulo está nessa pegada aí, enfrentou o Bragantino no final de semana, agora esse jogo contra a Inter de Limeira em Brasília, segue em Brasília porque quinta-feira tem o Velo Clube de Rio Claro,
deve jogar com o time reserva também, o alternativo, poupando alguns jogadores e pensando no clássico de domingo que o São Paulo enfrenta o Palmeiras. Aqui do lado, daqui a pouco a gente tem informação do Palmeiras também, jogo que será no Allianz Parque. As duas equipes vêm oscilando bastante no Campeonato Paulista, é certo que o São Paulo também vem colocando time reserva e vem mesclando com o time titular, mas dessa vez foi com os principais jogadores, com o desfalque do Luciano, que estava suspenso, e não conseguiu uma boa apresentação, ficou devendo nesse empate de 0-0, inclusive a Inter teve um jogador expulso no finalzinho da partida, e mesmo com o jogador a mais, o São Paulo não conseguiu um bom resultado, não conseguiu a vitória. O técnico Zubeldia falou sobre a apresentação da equipe, o desempenho do São Paulo nesse jogo contra a Inter, a gente vai ouvir e analisar aí ele explicando por que o São Paulo não foi tão bem. Vamos acompanhar. Estamos en un periodo de preparación, estamos en un periodo donde, a pesar de que yo vengo del año pasado, hay jugadores que están nuevos, son nuevos. Los 3 cambios que hice son jugadores nuevos, uno de refuerzo, Cedric, y 2 juveniles. Pero está bien que entren ahora y que tengan la presión de primera división, porque estos son los partidos en donde te van fogueando para que cuando empiecen las instancias finales del Paulista y empiece el Brasileirão, empiece la Libertadores, empiece la Copa Brasil, donde te van a exigir llegar a instancias finales, estemos todo lo más preparados posible. Hoy podríamos haber hecho un gol tranquilamente. Fue más muy buena actuación creo que del golero, ¿no? Y hubo situaciones de todo tipo. Así que hoy faltó el gol y para mí si haces el gol se abre y me preocupa más lo que sucedió la otra vez en el segundo tiempo, ¿no? Que no tuviste caminos para poder llegar. Pero el fútbol es así. Entonces hay que convencerse, tenemos un hombre de más, el gol para mí va a llegar. Lamentablemente, por supuesto, no me gusta empatar, ¿no? Me hubiese gustado ganar, estar contento, que los torcedores se vayan contentos, pero es parte del proceso. Esse jogo contra a Inter foi da primeira rodada que foi adiada. O São Paulo estava viajando, estava na Flórida disputando, fazendo a pré-temporada, e então teve esse jogo adiado e agora aconteceu nessa segunda-feira contra a Inter de Limeira. Na quinta-feira tem o Velo Clube e depois o clássico contra o Palmeiras. Pode ter novidades contra o Velo Clube. A estreia do lateral esquerdo Wendel, recém-contratado do Porto, viajou já com a delegação, já está fazendo toda a preparação, inclusive ficou no banco de reservas contra a Inter de Limeira, e pode também ter a volta do Luciano, que estava suspenso, mas a tendência é um time reserva do São Paulo contra o Velo Clube, já pensando no clássico contra o Palmeiras no domingo. Vai ferver, é uma semana que os dois times vão pensar no clássico, mas antes tem compromisso, inclusive o Palmeiras precisa da vitória para não deixar escapar os dois times que estão à frente dele no grupo. Então é uma semana importante para São Paulo e também Palmeiras, e a gente vai acompanhar todos os detalhes. O Nicolete já volta também com o lado do Palmeiras aqui no nosso Sport Center. Primeiro com os números do São Paulo em 8 jogos do Paulista 2024 e 25. Os números são iguais. Com o Carpini ali no início de 24, com 58,3% de aproveitamento, com as mesmas 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O mesmo esquema para o Zubeldia. O time do Carpini tinha um gol a mais marcado e o do Zubeldia um gol a menos sofrido. Os mesmos 14 pontos. Então é isso aí, galera. São Paulo aí fez esse jogo ontem, né, contra a Inter de Limeira. Cara, que jogo horrível do São Paulo. Vou falar uma coisa para vocês. Eu pensei que a atuação abaixo, já horrível, ia ficar contra o Bragantino. Pensei que ia ser a mais horrível, mas a de ontem, confesso para vocês que tem um nível um pouco maior, muito por conta de que é o time titular, cara. Contra um time muito mais fraco do que o Bragantino. Então o time titular conseguiu superar a partida horrível que o time reserva fez contra o Bragantino. É incrível isso, é incrível mesmo. Ontem, eu fiquei pensando que, falei até aqui ontem para vocês, que para mim era de 3-0 para cima, pelo que o time titular vinha jogando. Aí o Velo Clube vem com sua proposta de marcar em cima, e aí acabou tudo. Por quê? O time titular parece que não tinha entendido que não estava com o Luciano em campo. E que aquele jogo era um jogo de transição, porque tinha Lucas numa ponta e Ferreirinha na outra. O time titular, quando saía da marcação pressão ali da Inter de Limeira, que era para acelerar o jogo, voltava e começava a cadenciar, circular a bola no meio de campo. Foi um único lançamento que o Oscar deu para acelerar o jogo.
pro Ferreirinha ali na ponta esquerda que o Ferreirinha tava. Cara, foi um único. E o Ferreirinha saiu ali praticamente de cara a cara com o jogador da Inter de Limeira e concluiu a jogada. Só foi esse lançamento que aconteceu. E eu confesso para vocês que fiquei ontem sem paciência, porque, cara, pela maturidade do time do São Paulo, eles tinham que entender o jogo. Tinham que entender o jogo. O Velo Clube estava marcando pressão. Saiu da marcação, pressão, acelera o jogo. Só que isso não estava acontecendo. O time cadenciava e eu não sei o porquê. Eu acho que muito por conta do que foi treinado. O 4-4-2 com o Luciano, Caleri, Oscar e Lucas. Aquela cadência de jogo, sem acelerar muito o jogo. E a única peça que acelera o jogo nesse esquema é o Lucas e mais ninguém. Aí ontem eu acho que sentiram falta disso. Porque não foi. Eu não entendi. Confesso pra vocês que eu não entendi o que estava acontecendo ontem. Depois de um tempo eu comecei a processar, comecei a procurar entender o que estava acontecendo. Aí eu cheguei a essa conclusão. Porque quem assistiu o jogo ontem viu. Conseguimos sair da marcação pressão, o Alisson pegava. Quando o Alisson ia acelerar o jogo, o Alisson voltava, tocava ali o Pablo Maia voltava pro zagueiro e pronto. E aí começava aquele toque de bola. Era o tempo que a Inter de Limeira se recolhia na sua defesa e não acontecia mais nada. Aí vem a maldição da expulsão. Jogador da Inter de Limeira expulso. Sem contar que no primeiro tempo a Inter de Limeira jogou melhor do que o São Paulo. Jogou muito melhor do que o nosso time. Vem a expulsão, pronto. Vem a expulsão, a Inter de Limeira jogou fechada. Teve alguns contra-ataques e teve muito mais próximo do gol do que o São Paulo, porque o São Paulo só teve aquela oportunidade com a Arboleda e mais nada, e ponto. E aí a torcida perdeu a paciência. O jogo acabou. Zubeldia vaiado porque mexeu mal. Mexeu muito mal pra mim. Deu oportunidade pros garotos da base? Deu. Mas deveria colocar André Silva e não tirar a Caleri, deixar os dois lá dentro. Os dois lá dentro. Se tava alçando bola na área, precisava de dois centroavantes. Não. Ele tirou o Caleri, colocou o André Silva e ficou só com o Rian e André Silva. Mas Rian é centroavante, só que ele é baixo. Ele poderia ficar ali como segundo atacante, como o Luciano é. Só que não. Ele vai lá, tira o Caleri e coloca o André Silva. Pronto, não faz volume na área nem nada. A bola alçada de um lado, alçada do outro. Cara, que jogo horrível. Eu perdi a paciência ontem, confesso pra vocês que eu fiquei. Se eu tivesse no estádio eu também teria vaiado, porque conseguiu superar a atuação péssima do time reserva contra o Bragantino, sendo que o Bragantino é um time muito mais forte que a Inter de Limeira. Cara, sem nexo isso daí. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!